Meus amigos, essa realmente é uma grande vitória para o pessoal do BPC. Eu já vou contar todos os detalhes dessa informação, mas antes eu quero te convidar para você se inscrever aqui no nosso canal, deixar o seu like, também o seu comentário. Presta atenção, gente, você que recebe o BPC e também isso é válido para o Bolsa Família, né? O governo federal alterou temporariamente as regras de entrevista domiciliar exigida a famílias, né, formada por apenas uma pessoa que recebe ou solicitam o BPC e o Bolsa Família, né? A mudança não representa o fim definitivo das visitas realizadas pelas equipes responsáveis do Cadastro Único, né? Na prática, até julho de 2027, a falta do registro de uma entrevista na residência não poderá impedir automaticamente a inscrição ou atualização cadastral, a concessão ou manutenção do BPC e a manutenção do Bolsa Família. Gente, todo mundo sabe o que estava acontecendo. Existe uma portaria, né, que hoje é obrigatório para o pessoal do BPC e do Bolsa Família que moram sozinhos, né, é que o pessoal do CRAS vá até a casa fazer uma visita para checar se realmente aquelas informações concedidas lá no CRAS é verdadeira ou não. Gente, vamos ser bem sinceros aqui. Vamos colocar os pingos nos is sem medo de erro. Essa é uma medida discriminatória por parte do governo federal, porque atinge só quem mora sozinho. Ah, mas o pessoal diz que mora sozinho, mas não mora. E aqueles que dizem que moram com mais pessoas, será que realmente está tudo certo o que está lá no Cadastro Único? Gente, essa é uma medida discriminatória e eu sempre falei isso aqui no nosso canal. Agora, o governo viu que isso caiu mal, né? O governo sabe que isso caiu mal e, né, protocolou, digamos assim, uma nova portaria estendendo essa obrigatoriedade para julho de 2027. Ou seja, mais uma medida eleitoreira por parte do governo federal. Vejam só, gente, por que muitas pessoas falam: ah, César, mas você critica o presidente Lula. Gente, eu acho que o presidente Lula tem feito um mandato espetacular em muitas áreas da sua administração. Isso não dá para negar, né? Aliás, tudo que é governo tem os seus erros e tem os seus acertos. Mas nessa parte, em relação ao BPC, eu estou há muitos anos acompanhando, né, tudo o que acontece em relação ao BPC, aposentados e pensionistas. Mas eu nunca vi, desde que nasceu esse canal, uma perseguição tão forte contra o BPC como está acontecendo no mandato, nesse terceiro mandato do presidente Lula. Veja só, né? Olha, como eu estava mencionando, né, estava ocorrendo um pente fino no BPC. Você lembra, né, que os beneficiários estão sendo convocados para uma revisão médica pericial e avaliação social. Também foi suspenso, porque ele sabe muito bem que isso estava impactando de maneira negativa, né, na sua eleição. Ele quer se reeleger, ele quer o voto dos beneficiários do BPC, ele quer os votos do pessoal, da família, né, de quem recebe o BPC. E aí, né, suspendeu para muitos, né, para a grande maioria, o pente fino até janeiro de 2027, né? A gente já trouxe essa informação aqui no nosso canal, você que acompanha sabe muito bem do que eu estou falando. Agora, né, ele também viu, porque tem gente que monitora as redes sociais lá no governo, ele viu que essa questão da obrigatoriedade de alguém no CRAS ir até a casa dos beneficiários do BPC para atualizar o cadastro único para aqueles que moram sozinhos, estava caindo mal. E aí o que ele fez também? Pegou e mudou para o ano de 2027. Olha, meus amigos, é uma vitória temporária, mas tem que acabar, né? César, você é contra que o pessoal do CRAS vá na casa? Não, gente, não é que eu seja contra. Vamos imaginar a seguinte situação: se é só para quem mora sozinho, por que não é para os demais? Então, se vale para quem mora sozinho, tem que valer para todos os demais beneficiários, né, que moram numa família normal, numa família convencional. Aí sim, ok, positivo. Agora, eu concordo, né, que
o pessoal do CRAS vá até a casa, por exemplo, uma pessoa com dificuldade de locomoção. Daí, né, alguém lá da família vai lá e fala no CRAS, olha, fulano não consegue vir aqui, né, não consegue andar, não consegue se locomover, tem problemas, tem dificuldade, né? Aí sim, o pessoal do CRAS poderia ir até na casa. Mas dando sequência na nossa matéria, desculpe por às vezes eu exagerar, né, porque... Gente, se tem coisa que me deixa emputecido é quando eu vejo o governo, né, fazendo coisas para prejudicar os aposentados, os pensionistas e os beneficiários do BPC. Antes da alteração, a legislação e as normas administrativas estabeleciam a realização da entrevista domiciliar para inclusão ou atualização cadastral de famílias unipessoais vinculadas a benefícios federais, né? Com a nova regra, a ausência do marcador de entrevista domiciliar no cadastro único deixa de ser um impedimento automático para determinados procedimentos relacionados ao Bolsa Família e ao BPC. Isso significa que uma pessoa que mora sozinha e já recebe o Bolsa Família, por exemplo, poderá procurar a unidade do cadastro único para atualizar suas informações sem a necessidade de precisar aguardar a visita de um entrevistador em sua residência, desde que não esteja enquadrada em uma das exceções que continuam exigindo a entrevista domiciliar, né? O mesmo princípio será aplicado para o pessoal do BPC, né? As regras, a situação, né? Atualização de benefícios unipessoais do Bolsa Família e manutenção do Bolsa Família, né? Pedido de concessão e manutenção do BPC, nova inclusão do Bolsa Família, averiguação cadastral. Regras até julho de 2027. Vamos ver as regras, né? Poderá ser feita presencialmente no posto de cadastro único, conforme o caso. A ausência de entrevista domiciliar não poderá impedir automaticamente a manutenção. Falta de registro da visita não poderá ser usada automaticamente como impedimento. Entrevista domiciliar continuará obrigatória, né? Visita continuará obrigatória, né, em casos, por exemplo, depois de 2027, né? É importante salientar que no texto que está na Arena Vista diz o seguinte: visita continuará obrigatória para entrar no Bolsa Família, né? Ou seja, eu acredito, gente, que a primeira visita do CRAS talvez seja importante mesmo, né? Para quando a pessoa vai começar a receber o Bolsa Família ou até mesmo o BPC, né? Agora, para atualização, eu acho totalmente desnecessário, digamos assim. As entrevistas domiciliares continuarão obrigatórias para famílias unipessoais que buscam a nova inclusão no programa Bolsa Família. Portanto, quem ainda não recebe o benefício e pretende ingressar no programa poderá precisar aguardar a visita da equipe municipal. O Ministério do Desenvolvimento Social também informou que a entrevista continuará obrigatória para famílias submetidas à averiguação cadastral ou apuração de possíveis irregularidades. Ou seja, se houver, né, uma espécie de denúncia ou o governo estiver realmente desconfiado que as informações prestadas são mentirosas, pode acontecer, né, de ter que visitar a casa do beneficiário. A averiguação, né, ocorre quando o cruzamento das bases de dados do governo identifica alguma divergência nas informações declaradas. Nesses casos, a administração pública pode solicitar entrevista domiciliar para confirmar se a pessoa realmente mora sozinha e se os dados apresentados no cadastro único correspondem à realidade. Daí a regra volta a ser obrigatória em julho de 2027. Né? A portaria do Ministério do Desenvolvimento Social, número 1199, publicada no dia 15 de julho de 2026, alterou a portaria 1145 de dezembro de 2025. Segundo o texto, a partir do dia 1º de julho de 2027, a atualização cadastral das famílias unipessoais, né, beneficiárias do Bolsa Família e do BPC, voltarão a ser realizada obrigatoriamente no domicílio, ressalvas as exceções definidas pelo gestor do cadastro único, né? Para quem é requerente ou beneficiário do BPC, a obrigatoriedade da entrevista domiciliar para a inclusão ou atualização cadastral também passará a valer a partir da mesma data, né? A portaria em vigor na data de sua publicação e foi editada com base do acordo, né, entre o Ministério Público Federal
a DPU, né, e o INSS. E quem já esperava uma visita pode procurar o CRAS, né? Uma pergunta feita. As famílias unipessoais que já receberam o Bolsa Família ou que estão envolvidas em procedimentos relacionados ao BPC podem procurar o CRAS ou posto responsável pelo cadastro único no município para verificar a atualização. Poderá ser feita de maneira presencial, né? A mudança, porém, não significa que todas as visitas anteriormente agendadas serão canceladas, né? Ou seja, se você de repente, né, já solicitou uma visita presencial, pode sim acontecer, né, de alguém do CRAS ir aí na sua casa fazer, né, a atualização do seu cadastro único. A flexibilização da entrevista não elimina a obrigação de manter o cadastro único atualizado, né? Gente, também tem as exceções para o cadastramento fora da residência, né? Antes da nova portaria, o MDS já havia regulamentado situações excepcionais, né, em que a entrevista poderia ser feita fora do domicílio, né? Entre elas estão residências localizadas em áreas de violência ou de difícil acesso, municípios em situação de calamidade ou emergência, famílias inseridas em programas de proteção, pessoas em situação de rua, indígenas, quilombolas, moradores de domicílios coletivos, né? Nesse caso, a inscrição, a atualização pode ocorrer na unidade de atendimento. Nessas exceções, digamos assim, já tinha na outra portaria e segue valendo nessa. Ou seja, né, se o cara mora lá numa área perigosa, né, dominada pelo PCC, Comando Vermelho, aí não é obrigatório o pessoal do CRAS ir lá fazer a atualização. Mas é importante, né, gente, traduzindo para um linguajar português, resumindo essa informação, ou seja, né, até julho de 2027 não é obrigatório, né, que o pessoal do CRAS vá até a casa dos beneficiários do BPC ou do Bolsa Família para fazer atualização cadastral.